Boa noite, boa noite a todos. Hoje falaremos da interface ortopedia e neurologia, né? Patologias que parecem situações, né, que parecem neurológicas e que são ortopédicas, e o contrário, situações que são ortopédicas ou que parecem ortopédicas, mas que são neurológicas. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Teca Macieira, vamos esperar o pessoal chegando. Então, na prática, a gente vê muitas situações curiosas, né, em que o paciente procura ortopedista quando o problema é neurológico. E muitas vezes o contrário também acontece, né? Procura o neurologista quando o problema é ortopédico. A gente vai comentar um pouquinho aqui e falar da importância de cada uma das especialidades também. Apesar de ter dois neurologistas aqui, a gente vai dar uma pincelada em patologias eminentemente ortopédicas, quando procurar um ortopedista e quando procurar o neurologista. Boa noite, Gleice. Seja bem-vinda, Teca Macieira. Seja bem-vinda. Thiago está entrando aqui. Thiago, para quem não conhece, é neurologista, a gente trabalha junto no Hospital São Rafael e aqui também na Clínica Albuquerque. Ele tem uma expertise grande em doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla, por exemplo. E é um neurologista geral, assim como eu também, né? A gente lida com patologias que também têm interface ortopédica, oftalmológica. A gente já fez algumas lives aqui de cefaleia, de Parkinson. E a nossa intenção aqui é fazer um bate-papo. Fiquem todos à vontade para entrar, conversarem com a gente, tirarem suas dúvidas e interagirem quando e como quiserem. Opa, Thiago. Opa, Boa agora noite. deu certo. Boa noite. Tudo bem? E aí? Opa. Vamos para mais um aqui, né? Vamos. Hoje, então, a gente vai comentar um pouco de assuntos ortopédicos e neurológicos, o neuroortopédico, ortoneurológico, enfim, essa interface aí, quando procurar um neurologista, quando procurar um ortopedista. Muitas vezes o paciente perde assim, acaba progredindo o problema de saúde por não procurar o profissional adequado, né? Isso, E isso os ortopedistas também devem dizer o mesmo, né? isso, E aqui a intenção é ajudar o público a procurar o profissional mais adequado na hora certa isso, para poder dirimir complicações decorrentes do diagnóstico tardio ou da condução já fora do tempo, né? O que a gente observa muito, né, Thiago, assim, uma situação bem comum é, por exemplo, um paciente que vem com uma dor no ombro, né, isso, e ah, passa tempos e acha que às vezes é uma dor no ligamento, às vezes é uma dor na articulação, né, e muitas vezes é passado despercebido a alteração da postura, decorrente ou de distonia ou de um parkinsonismo, né? isso, E que muitas vezes já está instalado ali há um tempo, né? E é interessante o familiar, o próprio paciente estar atento a sintomas não motores ou até sintomas motores mesmo da doença de Parkinson. A gente explanou aí na live prévia, né? Um tremor, né? Uma rigidez, né? Uma face hipomímica, né? isso. Um tremor em repouso, uma balançada à mão diminuído, né? Porque dor no ombro pode ser um monte de coisa, né? Até Pode ser. infarto pode ser, né? Mas se for agudo, né?
mas enfim, uma dor no ombro de longa data, né? Especialmente se houver mais desses sintomas, é interessante procurar um neurologista, né, Thiago? Isso. A gente vê como o Marcos está trazendo. Às vezes a paciente sente a dor no ombro e ele passa um bom período com aquela dor no ombro e chega para a gente, depois de um tempo a gente percebe que tem aqueles outros sintomas, né? Tem sintomas de uma rigidez no corpo, aquele que a gente chama de bradicinesia, aqueles movimentos lentos, paciente lentificado. Então, assim, gente, dor no ombro, apenas de um ombro, só naquele ombro, estranho. Poxa, agora tá com dificuldade na marcha, tá difícil caminhar, ele tá mais lento. É bom que passe no neurologista. Pode ser um sintoma inicial, né, desse Parkinson, que muitas vezes é perdido aí, e o paciente acaba indo para os ortopedistas, né? Um bom ortopedista, claro, ele consegue realmente ver e sinalizar. Mas muitas vezes, gente, é uma coisa que a gente vai trazer aqui, né, Marcos? Que se você está com dúvida de algum sintoma, pode até a ver com o seu quadro, passe tudo para seu médico. Então chegue para seu médico e fale, olha, doutor, eu não sei se isso é relevante, eu gosto de pacientes, a gente gosta muito de ouvir isso do paciente, né, Marcos? Eu não sei se isso é relevante, doutor, mas, poxa, eu quero falar isso. Então, é importante a gente perceber isso aí, né? E outra coisa que a gente vê muito, Marcão, são aqueles movimentos anormais, né? Aqueles pacientes que fazem movimentos no corpo, posturas muito rígidas, posturas que mudam de uma hora para outra, que geralmente mais vinculados, quando é uma postura de membros superiores, nos braços, nos braços, né, nas mãos, o paciente geralmente já procura o neuro. Mas quando é da perna, aquele paciente que fica rígido na perna, que tem uma dificuldade para caminhar, fica com a perna rígida do nada, ou tem uma deformidade, né, naquela postura, e que antes ele era normal, antes ele tinha uma vida normal, ele deve procurar um neurologista. Então, muitas vezes, pode ser um quadro de uma distonia que a gente fala, e tem muitos tipos de distonia. Eu acho que Marcos até, né, pode sinalizar também para alguns tipos, né, que é uma área que Marcos tem mais afinidade, né, Marcos? Essas áreas das ataxias e algumas ataxias que são esses distúrbios de equilíbrio que podem ter uma distonia associada, uma postura. O que é distonia, doutor? Uma postura estranha, uma postura diferente, um movimento diferente na perna, no braço. Então, essas distonias de membros inferiores, ou seja, das pernas, podem se confundir muito com a questão ortopédica. Ah, não, ele é deformadozinho aqui, ele se tornou. Mas antes era normal. Por que essa pessoa está assim, com essa postura estranha no caminhar? Será que é neurológico? Exato. E a gente vê, às vezes, até criança, né? É dito assim como é uma encefalopatia crônica não evolutiva, que a gente chama de paralisia cerebral, né? Isso é uma paralisia cerebral. E muitas vezes não é bem uma paralisia cerebral, né? Se o paciente tem uma piora de um sintoma que estava estável, em algum momento há uma piora motora, piora do desempenho cognitivo, né? Da maneira como lida com as coisas, há de se pensar que essa distonia que estava aí acontecendo, né, possa ser neurológica, não é só simplesmente uma alteração do parto lá, né, que deformou, uma deformidade, por simples deformidade, mas é um componente de uma síndrome neurológica, né? Aí é interessante ver isso. Muitas vezes até o Parkinson também dá distonia, né? Uma postura como, por exemplo, uma mão torcida, né? A cabeça de lado, o pé torto, enfim, é uma contração muscular sustentada, né? E aí, assim, esse tipo de postura, né? Postura pode, inclusive, dar dor no quadril. Um paciente, por exemplo, com Parkinson, pode ter uma dor no quadril, a dor no quadril que não resolve de jeito nenhum. E aí vai ver, na verdade, a rigidez da própria doença neurológica que gera dor, né? Gera dor no ombro, gera dor no quadril. Então, nem sempre a dor
numa articulação, um problema ortopédico. Pode ser decorrente da rigidez do problema neurológico. É verdade, mano. Verdade. E sobre aqueles pacientes, Marcos, que muitas vezes chega com, doutor, eu consigo escrever um pouco, eu vou lá e consigo escrever e de repente eu não consigo escrever mais. Comecei a escrever, eu vou escrever um texto, doutor, escrevo direitinho e de repente não estou conseguindo escrever, Marcão. O que é que você acha sobre isso? Isso porque é uma distonia, né, que é chamada cãibra do escrivão, né? A pessoa faz aquela postura ali, poxa vida, minha mão tá meio estranha, né? Tá com uma postura ruim, aí a pessoa pensa, não, isso deve ser ortopédico, deve ter alguma coisa aqui muscular, na cartilagem, enfim. Mas na verdade é um problema neurológico relacionado à contração de dois grupos musculares ao mesmo tempo, né? Decorrente de um problema do comando sobre essa contração do músculo. Então, é interessante entender que essas determinadas posturas na escrita, né, que chama de cãibra do escrivão, podem ter uma causa neurológica e é interessante que o neurologista veja. Mas assim, a gente vê muito na nossa prática também, um paciente descrever assim, um formigamento na mão, né? Isso. Levanta a mão assim, parece melhorar, né? Isso. Então E tem aí, no alguns fundo, pacientes. acaba sendo patologia ortopédica, né? Dizer aí. É verdade. É verdade. Eles fazem isso, né? Eles fazem essas queixas. Então, gente, posturas estranhas que o paciente possa vir ter, membro inferior, ou seja, nas pernas, nas mãos, nos braços, umas posturas diferentes. Poxa, meu filho nunca teve isso e passou a ter. É bom que o neurologista veja em conjunto. A gente não está dizendo que é apenas o neurologista que tem que ver. Porque, mais uma vez, a gente vai ter doenças que são tanto do neurologista, vai ser importante ele ver, quanto o ortopedista vem em conjunto. E uma das coisas que Marco até trouxe agora dos formigamentos, é interessante os formigamentos, né? O paciente tem um formiga, doutor, minha mão formiga e meu pé formiga, eu tenho esse formigamento, o que é que o senhor acha que é? Eu estou achando que é vaso. Eu estou achando que é vaso. O pensamento de achar que é vaso não é errado. Porque, às vezes, a gente está diante de uma coisa que a gente chama de neuropatia periférica. Ou seja, uma doença do nervo que está afastadinho. O nervo que está na mão, o nervo que está no pé. E uma das principais causas de neuropatia periférica é o diabetes. Então, o diabetes bem compensado, ele geralmente não tem problemas, mas aquele diabetes que está desregulado, subiu, até porque quando o paciente tem o diagnóstico de diabetes, pelo menos 10 anos da doença já aconteceram com o paciente. Ele tem já quando já tem um tempo de doença. E esses formigamentos, às vezes, podem levar o paciente a ter uma deformidade. Então, o paciente pode ter uma deformidade na mão. Então, lá, por exemplo, no Couto Maia, eu atendo os pacientes com hanseníase, Marcão, e volta e meia chega um paciente com ferimentos em mãos. Então, gente, ferimentos em mãos, junto com esse sintoma de formigamento, tem sempre que ser investigado por um neurologista. Lógico que o neurologista muitas vezes vai investigar, vai pedir que o vascular veja, que o ortopedista veja, mas formigamentos em mão, de maneira geral, tem que investigar. Doutor, tem alguma doença que pode causar esse formigamento sem ser diabetes? Tem várias. A gente tem doenças que podem ser genéticas, como uma doença que se chama Charcot-Marie. Então, o paciente pode ter uma deformidade no pé, ele pode ter uma lesão no pé, que o pé dele fica diferente, o pé dele muda o jeitinho. O dedão ele fica um pouco mais para cima, dobrado. Poxa, doutor, meu pé era normal, mudou e agora está apresentando muitos ferimentos. Será que é diabetes? Pode ser diabetes, mas pode ser neuropatia periférica. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Poderia ser uma hanseníase, doutor? Olha, hanseníase, gente, eu sempre falo para os pacientes, é muito difícil ter uma hanseníase vinculada a não ter manchas. A gente tem pacientes assim, volta e meia aparece no nosso consultório, lá no Couto Maia a gente tem pacientes assim também, né? Mas é importante, a primeira doença a se investigar é diabetes. Depois vem as outras, aquela lista de outras doenças mais raras, como a Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença genética, é uma doença que se parece muito às características com diabetes, essa questão da neuropatia.
né, da deformidade do pé, o pé fica deformado, pode apresentar lesões, mas a gente tem que chamar atenção. Se o diabetes causa uma lesão no pé, nos nervinhos, ele também causa nos vasinhos. Então, às vezes, a gente faz um acompanhamento conjunto com vascular, certo? Então, é importante a gente lembrar dessas neuropatias periféricas, né, Marcão? Aí você fala as deformidades no pé, o pé fica mesmo assim, aquela cava do pé, né? Isso, Desaparece, né? Ou a pessoa assim, tem um pai que é assim, a mãe que é assim, ou toda a família, todo mundo não tem aquela cava no pé. E muitas vezes isso passa despercebido mesmo, a pessoa não se atenta, isso não é um problema, é coisa de família, né? Aí muitas vezes isso, alguns até usam a botinha, né, para regularizar, para melhorar e tal. Não se atenta que aquilo pode ser um problema neurológico. Assim, aí existem neuropatias que deixam aquela deformidade no pé, né, e na maioria das vezes são neuropatias que não tem muito, não tem medicação para isso, né, mas precisa ter um isso. acompanhamento com o neurologista, porque ela pode rapidamente progredir e ter algumas medidas a fazer para minimizar um sofrimento. É importante, se você tem já desde nascença, né, um pé bastante cavo, especialmente se você tem aquele pé assim meio martelo, Hum, né, que a gente põe um pé assim, é importante o neurologista avaliar pelo menos uma vez para ver essa possibilidade de doença de CMT, que ele falou agora há pouco, doença de Charcot-Marie-Tooth, né, que é uma doença genética, é uma neuropatia genética. Mas, por outro lado, a gente vê também, muita gente que eu vi aqui que uma pessoa comentou, que tem um formigamentozinho aqui nas mãos, né, que quando levanta assim, melhora, né, e aí, especialmente quando pessoas que fazem muito esse hum, movimento, né, então assim, formigamento especialmente nas extremidades desses dedos de cá, né, e é o que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, eu vi que a Ângela comentou aqui. É, isso habitualmente é um problema numa região aqui onde passa os nervos, que é o carpo, né? Então, quando comprime o isso. nervo que passa aqui, dá esses sintomas na mão. E habitualmente quando levanta melhora porque meio que solta essa região, então facilita, né? Então, a pessoa procura o neurologista, porque o sintoma é neurológico, de formigamento, né? De tudo, mas no fim das contas, isso é um problema ortopédico, tá? E acaba a gente encaminhando para o ortopedista quando está grave demais, né? Que acaba tendo que fazer cirurgia. Mas quando está leve, moderado, só a fisioterapia geralmente resolve, né? É interessante vocês verem essa interface, muitas vezes de lá para cá e daqui para lá, né? Com o ortopedista. É É, verdade, né, Marcão. Tiago? E a gente tem até que chamar a atenção disso aí, que o mais comum disso é como o Marcos falou, esse é aquele paciente que tem uma atividade muitas vezes repetitiva, né? Uma atividade excessiva, uma costureira, é um paciente que utiliza muito as mãos, é um paciente que digita muito durante o dia, pode ter essa compressão, mas pode ter outros pacientes que não têm necessariamente esses fatores de risco. E aqui a gente quer chamar a atenção para uma doença. Então, se o paciente tiver nos dois membros, nas duas mãos, essa síndrome, é importante a gente pensar em outra neuropatia periférica, que se chama a polineuropatia amiloidótica familiar. É uma doença que a gente gosta de falar, porque é uma doença rara e porque ela tem tratamento. Então, assim, as doenças que geralmente têm uma origem genética, as doenças que geralmente têm essa origem, que são doenças mais raras, por que, que a gente tem que ter atenção, doutor? Porque, às vezes, tem doenças que têm tratamento naquele iniciozinho. Então, lógico, o mais comum, se hoje eu ver um paciente com esses sintomas de síndrome do túnel do carpo, não é pensar em polineuropatia amiloidótica familiar. Porém, se ele tiver nos dois membros, eu tenho que dar aquela olhadinha com mais carinho, ver se tem mais alguma coisa. Então, é uma doença que muitas vezes vai para o neurologista, e é interessante, né, Marcos, que realmente passa por a gente para a gente dar uma olhada e encaminhar direitinho para o ortopedista. Mas lógico que tem doenças que não são, né, exclusivamente do neurologista. E essa doença é importante que os dois vejam para dar um direcionamento, até para poder ver se tem mais sintomas. Será que esse paciente tem uma coisa que a gente chama de desautonomia, que até a gente já falou, né, Marcos, nas outras lives,
que é justamente aquele sintoma de pressões baixas, diarreia, alterações na urina. Então, são sintomas que, doutor, eu fico constipado, então eu tenho diarreia o tempo todo, doutor. Minha urina está presa, está solta, está presa, está solta. Ou então, doutor, minha pressão fica baixa do nada. Minha pressão nunca foi baixa, agora está baixa do nada. E eu tenho esse túnel do carpo. Então tem que se pensar nessa doença, que é uma doença que, por mais que seja rara, gente, é uma doença que tem tratamento no início, né? Uhum. Exatamente. E é É importante, subdiagnosticada, né, né? Marcos, a gente trazer esse tema. Cada vez mais a gente tem visto que, e descobrindo uma pessoa, você descobre toda uma família, você pode evitar toda a família de ter problemas, né, futuros, tratando, né? Inclusive, a Academia Brasileira de Neurologia tem feito uma força-tarefa para aumentar, né, o diagnóstico dessa doença, uma vez que ela tem tratamento e diminui a morbidade, né, a incapacidade dos doentes. Interessante. Uma outra coisa interessante também, que muitas vezes o paciente está com dor lá da neuropatia periférica, né, aquela dorzinha no pé. Geralmente o diabético, quando começa a neuropatia, ele começa no pé. E aí começa lá o formigamento, a ardência, a queimação. E aí, por um motivo ou outro, acaba tendo uma dor só na sola do pé. Queimação grande na sola do pé e melhora habitualmente com o tratamento habitual, né? Especialmente quando ele flete o pé, né? E aí esse é o momento do paciente pensar que isso não é da neuropatia periférica, mas que possa ser de um problema ortopédico. Aí sim, existe uma coisa que recobre o músculo do pé, é uma fáscia. É meio que como se fosse um plástico que fica envolvendo o músculo, né? E quando esse plástico inflama, né, ele gera dor, tá? E aí essa dor pela fasciite, né, que a gente chama a inflamação da face, né, na região plantar, que é no pé, né, é o termo que a gente usa, fasciite plantar. Né? Esse é um problema ortopédico, tá? Apesar de muitas vezes a gente, neurologista, estar lidando, porque já tem lá neuropatia periférica, ou às vezes até nem tem neuropatia periférica, mas vem para a gente porque pensou-se que era uma neuropatia periférica. Pensar que se fica só na planta do pé e muda com a posição, deve ser ortopédico, fasciite plantar. Já tive um Muito paciente bom. assim, que era uma polineuropatia periférica, mas ele começou a ter esse comportamento e aí a gente encaminhou, ele fez o tratamento ortopédico, fisioterápico e ficou bem. Ficou bem. Isso é muito interessante mesmo e é importante, né? Importante para os pacientes. Outra coisa que é importante, Marcão, às vezes os pacientes chegam para a gente, Marcos, e chegam com a queixa sobre o caminhar, sobre a marcha, que a gente chama de marcha, gente. Mas a marcha que a gente chama é o caminhar. Esse caminhar, doutor, meu caminhar, e poxa, eu vou para um ortopedista porque meu caminhar está errado. Tem alguma coisa errada, minha perna está dura. O que você acha, Marcão, sobre isso? Sobre esse caminhar, essas marchas aí, que pode ser uma marcha dura, que a gente chama de espástica, né? Isso, às vezes fica assim como se fosse um pau, né? Especialmente, fica nas duas habitualmente, né? E a pessoa pensa, não, isso é um problema ortopédico mesmo, da postura, alguma coisa, pensa assim, né? E, na verdade, isso é um problema neurológico. Quando a gente tem um comando lá para fazer a força de contração e relaxamento, né? Se a gente tem um desbalanço, né? Há um momento, um nervo que fica repuxado. Então, aquela contração exagerada, aquele pé duro, é um problema neurológico, né? Habitualmente, quando você tem essa marcha dura, assim como se fosse um pau de um lado do outro, ou às vezes até em tesoura, né? Que a gente chama marcha em tesoura, que fica um pé passando na frente do outro, assim, né? De tão duro que estão as pernas, né? Então, e isso habitualmente a gente chama de marcha espástica, diz respeito a um problema neurológico, tá? Pode ter até por uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco comprime lá a medula, mas é um problema, não deixa de ser primariamente neurológico. Outras vezes,
A paciente às vezes tem aquele pé caído, um pé normal aqui, o outro pé caído, né, Thiago? Conta aí Isso. pra gente. Aí a Então, pessoa fala, não é ortopédico, né? Porque o pé tá caído, né? isso. Então, às vezes, o Não. pé caído, que a gente fala, é um pé caído que a gente chama de neurológico, a gente até brinca, né? Então, é um pé caído que muitas vezes vem de um problema lá de cima. Às vezes não vem de um problema do nervo afastadinho, não. Outras vezes vem desse nervo afastadinho. Pacientes nossos, às vezes, lá do. Vou citar o exemplo até do Couto Maia, que é um exemplo mais próximo da ortopedia, que eu vejo bastante, que são aqueles pacientes que têm o pé caído porque ele tem um nervo ali inflamado. O nervo inflamou, bateu no ossinho, bateu no músculo, caiu o pé. Então, muitas vezes o problema desse paciente não é. A gente até às vezes vai encaminhar para o ortopedista, porque ele vai precisar descomprimir aquele nervo, soltar, porque às vezes só com corticóide, com anti-inflamatório não resolve. Agora, aquele paciente que teve o pé caído por causa de uma lesão aqui no alto, no cérebro, ele teve um AVC. E aí? Então, gente, se você está andando, o paciente tem uma marcha e está arrastando um dos pés, a gente chama de marcha escavante. Ele vai arrastando um dos pés. Pode ser que seu problema pode ser um AVC também, né? Alguns pacientes ficam com posturas diferentes, com o braço de cima dobrado e a perninha esticada. Já é outro tipo de marcha, que muitas vezes, poxa, tá andando diferente. Se for o braço, como a gente sempre fala, né? O braço, eles vão pensar mais no neurologista, mas a perna, a marcha, vocês tendem a pensar que para esse paciente com o pé caído, ele precisa ser visto também para o neurologista. Em alguns casos, como o doutor Marcos aí já trouxe para a gente, ele mesmo falou, olha, pode ser uma hérnia. Então, às vezes, você tem um nervo lá em cima que foi comprimido, né? Que levou àquela situação. Ou então tem um nervo aqui afastadinho no pé que levou a essa situação. Então, a perninha fraca que vai levar esse pé arrastando pode ser um problema neurológico, nem sempre ortopédico. Lógico, gente, às vezes tem que fazer uma cirurgia de coluna, exemplo, o ortopedista que vai fazer, mas é importante que se pense também no neurologista, por quê? Porque muitas vezes é ele que vai fazer esse diagnóstico. Às vezes chegar lá, vai ver, quando encaminhar para o ortopedista, já está com todas as armas na mão. Um exame bem feito, principalmente o exame físico bem feito. Então o paciente vai conseguir chegar lá já direcionado, né? Então as marchas influenciam, né, Marcão? Sabe, Thiago, nem tá no script aqui, mas eu me lembrei de uma coisa. Veja só, no interior da Bahia, que a gente está na Bahia, né? A gente às vezes vem com uma dor lombar, né? Dor lombar. E aí, você já sabe o que eu tô falando. E aí a pessoa vem com dor, fica doendo, aí começa a prender o intestino, prender a urina, né? Retenção urinária, né? Retenção fecal. E aí quando vai ver, tem um problema esfincteriano mesmo, né? E aí começa a ter sintoma nas pernas, um adormecimento, formigamento, e às vezes até fraqueza mesmo, né? E aí só nesse momento é que vai procurar um neurologista. Quando aquela dor lombar já era lá um sinal de uma mielorradiculopatia esquistossomótica. O que é isso? Esquistosomose, é um problema, é um verme, né? Tem muito no interiores de todo o Brasil, também especialmente no Nordeste, né? Isso. É um verme que pode se alojar na medula, na coluna, né? E como primeiro sintoma tem a dor lombar, né? Então, se você tem uma dor lombar e não tem hérnia, e você mora no interior do Brasil, pensa, você pode estar com esquistossomose, né? Uma questão prática aí. Isso, justamente, gente. Então, assim, só para trazer aquela ideia, a dor é um sinal de alarme. De alguma coisa está acontecendo errado no seu organismo. Essas dores, que são dores, né, Marcos, que a gente vê que não passa. Doutor, eu deito, a dor passa a noite toda, vem uma dor muito forte, uma dor nas costas. É como o Marcos falou, essa esquistossomose, ela vai justamente estar próximo dessa região lombar das costas. E o paciente, de repente, oi, doutor, eu estava com dor, agora até a dor aliviou um pouco, mas eu parei de andar. Então, assim, gente, às vezes a sensação de fraqueza nas pernas não é uma fraqueza nas pernas, que é o que a gente conversa com os pacientes. Mas às vezes a gente vai examinar essa perna desse paciente, o paciente está de cadeira de rodas. Alguma coisa está errada. É bom passar no neurologista para ele poder ver também. É como eu falei, possa ser
que essa avaliação, posteriormente, o paciente vá passar no ortopedista também, né? Por algum outro motivo. Mas muitas vezes a gente vê essa inflamação aí. E o tratamento da inflamação trata, o paciente volta a caminhar, né, Marcos? Muitas vezes a gente vê o paciente voltando a caminhar, o paciente desinflamando a coluna, tratando bem e saindo bem desse quadro. Então, é uma doença que tem Exato. tratamento. Essa é a famosa mielopatia, ou mielite. Na fase aguda, mielite. Mielo tem a ver com lá a coluna, né? A coluna que passa lá, no meio das vértebras. E lite, inflamação. Então, a mielite, né? Ou mielopatia, que é uma patologia justamente da medula. Então, essa medula, que é essa coluna que a gente chama, essa parte da coluna, né? É onde está inflamado. Né? E a gente desinflama isso aí, muitas vezes o paciente volta a caminhar e trata. Alguns ficam com sequelas, lógico, mas alguns recuperam tudo. Como é que pega esse verme? Tomando banho de rio. Quem não tomou banho de rio aqui quando Verdade, criança, né? É, pois verdade, é. verdade. Então, veja só, uma coisa interessante também a gente sinalizar a importância do fisiatra nessas Uhum. deformidades, né, cara? O É, fisiatra tem uma parceria enorme com a gente para poder, nessas marchas, por exemplo, espásticas, assim, em alguns momentos fazer botox, ou colocar fenol, né? Para poder liberar um pouquinho, facilitar o manejo, né? Também, às vezes, essas posturas distônicas, botar uma placa para adaptar, né? E diminuir as dores e diminuir também as posturas viciosas, né? No paciente que tem uma distonia cervical, né? Gera dor, fazer o botox para regularizar, enfim. O fisiatra tem muita importância aí nessa interface neuroortopédica, ortoneurológica, né? influencia muito, né, Marcos? Essa equipe multi, a gente fala que influencia muito. E essas posturas, elas levam estigma. O paciente mesmo fica, poxa, eu vou ficar mais reservado em casa, porque eu tenho uma distonia, né? Mas olha só, o tratamento psicológico também é importante, a questão da assistência social. Então, assim, uma equipe multi sempre é melhor. A gente está falando aqui de problemas ortopédicos, que são vistos muitas vezes como ortopédicos e são neurológicos, mas é como eu estou sempre trazendo. Não significa que é para ir para um e para apenas o outro, nada disso. Muitas vezes a gente vai encaminhar para o nosso colega tanto o fisioterapeuta, que é essencial o fisioterapeuta, um bom fisioterapeuta que faça o acompanhamento, que seja seu fisioterapeuta, você vai lá, acompanha com ele, um bom ortopedista, né? Então, é uma parceria, gente. E como eu trouxe no começo da live, que é uma coisa que a gente sempre gosta, né, Marcos? Tá com dúvida de que aquele sintoma possa ser de outra área, tire sua dúvida com o seu médico. Doutor, não sei se isso aqui é sintoma também, mas eu sinto isso. E às vezes, quando o paciente fala isso, né, Marcos, a gente acaba indo para um diagnóstico correto. Nos ajuda muito a história que você fala, mais importante do que os exames que você traz. Às vezes você traz um exame que não tem nada a ver, mas na sua história você conta, ó, doutor, mas eu tomava banho de rio e essa doença minha começou com a dor nas costas. Hoje eu estou sem dor, mas começou com a dor nas costas. Então, a gente muda o nosso diagnóstico, né, Marcos? É verdade. Outra coisa também, impotência sexual, né? As pessoas têm um pudor muito grande de falar até mesmo para o médico sobre isso, né? Impotência, diminuição da ejaculação, mas muitas vezes isso tem importância enorme, por exemplo, para o diagnóstico de polineuropatia amiloidótica familiar, o diagnóstico das mielopatias em geral, né? Assim, para a gente entender que tem determinadas estruturas sendo acometidas, e aí a gente pode pensar de forma diferente, né? É importante, sim, com certeza. É Falar verdade. sobre. Tem o pudor, muitas vezes, nessa questão sexual, de falar, né, da ereção, que não está tendo e tudo, e é um sintoma, né, que ajuda a gente no diagnóstico neurológico, né, o paciente falar isso, né. A gente pergunta algumas horas, o paciente fica meio sem graça e às vezes não quer falar, mas, gente, o seu médico, ele está treinado para fazer essas perguntas e poder direcionar o pensamento dele. Então, quando você facilita, quando você chega e diz, não, doutor, deixa eu te contar aqui, é isso, ajuda seu médico e você também se ajuda. É. Tiago, a gente tem bastante tempo. Você Ah, quer ver as responder alguma perguntinhas aqui, pergunta né? aí? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas perguntas. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui.
Vamos ver aqui o que o pessoal falou aqui. A Angela perguntou se a síndrome do túnel do carpo é tratada com neurologista. Assim, acaba a gente tendo o primeiro contato, né? Mas, como eu comentei, quando leve a moderado, só fisioterapia resolve. Mas, em alguns casos, quando grave, é necessário fazer, ou em alguns casos específicos, é necessário fazer a descompressão, cirurgia mesmo. Aí o ortopedista entra em cena. E como o Thiago comentou também, se tem dos dois lados, faz a gente pensar que essa síndrome do túnel do carpo é decorrente de um outro problema, e aí a gente pensa em amiloidose em geral e a polineuropatia amiloidótica familiar, que é essa doença genética hereditária que tem tratamento. É verdade. Aqui perguntaram, o Gleice perguntou, e o formigamento na coxa da perna direita, na parte externa? Então, Gleice, o que é importante? Quando os pacientes têm formigamento na coxa, né, a gente tem que avaliar. Avaliar o quê? Nosso exame físico ele é guiado para eu saber que nervo foi afetado ou se é toda a coxa. Então, muitas vezes, quando você fala uma parte específica, a gente tem que examinar aquela parte, ver se aquela sensibilidade foi alterada ali, para a gente ter uma ideia da até onde vai. Então, a gente sabe, no corpo humano, onde vai tal nervo, até onde vai outro nervo. Então, assim, é muito comum os pacientes terem neuropatias de todos os tipos. Pode ser por compressão, pode ser por diabetes, como a gente falou. Então, a gente vai ter que ouvir sua história, saber quando começou, tudo isso. Isso pode, sim, ser visto por um neurologista. Não é um problema. Então, assim, esses formigamentos podem, sim, ser investigados. O neurologista está apto para isso. Se você tem um formigamento em uma parte específica do corpo, eu tenho um formigamento na minha coxa, na parte direita, na parte esquerda, é mais só em uma coxa. Na consulta com o neurologista, ele vai examinar essa parte. Algumas vezes, ele pode pedir exames, alguns exames que ajudam a gente nesses formigamentos, né, Marcos? São aqueles exames que a gente chama das agulhas. São os exames que a gente chama de eletroneuromiografia. Então, junto com sua história, a gente vai examinar. Por último, possa ser que a gente peça o exame. Nesse seu caso, a gente tem que examinar para poder entender direitinho. Mas o neurologista está apto, sim, a entender isso aí. É um problema que é recomendado, sim, passar para o neurologista. Então, estaria dentro desse grupo de doenças, desses formigamentos que acometem. É só uma faixinha, doutor. É só uma faixinha na minha perna. Doutor, é só a parte de trás da minha coxa. É ideal realmente que passe para o neurologista, que ele vai identificar o nervo que foi acometido e possa ser que ele peça a partir daí um exame, né, Marcos? Já guiado para aquele local. Se vai ser um exame de agulhinhas, se vai ser um exame de ressonância, o neurologista vai olhar com calma, ver se mais alguma região foi acometida, saber se, olha, foram tais nervos. Então eu vou lá descobrir que região, eu acho que é mais ou menos por ali. Ele pede o exame, ou então ele já diz para você, olha, aqui é tal coisa, pode ser tal coisa. Então é importante te avaliar, mas o neurologista está apto, né, Marcos? E olha que curioso, ela descreve assim, na parte externa da coxa. Me faz pensar, a princípio, num nervo específico, chamado nervo cutâneo femoral lateral, né? Que é uma parte do nervo femoral. Ele imagina a perna aqui, então ela pega exatamente a parte de fora mesmo, né? A parte de dentro aqui e a parte de fora, né? Da perna. Então, essa alteração, ela tem muito a ver com a compressão no cinto, né? Então, você veja a importância da ortopedia nesse caso. Um paciente que faz bariátrica, por exemplo, ele perde muito peso rápido, ou que ele ganha peso rápido, ele tem uma alteração anatômica ali onde passa o nervo. Esse nervo femoral, né, a parte cutâneo femoral lateral, ele passa exatamente ali. Então, a compressão desse nervo dá uma alteração de sensibilidade, só sensibilidade, não dá alteração de esfíncter, não dá alteração de força, não dá mais nada, e é só nessa parte externa, na parte de fora, né, da coxa mesmo, sem alteração na perna, e não é na parte de trás, né? A gente chama de meralgia parestésica, né, Thiago? Isso é muito comum. Que é geralmente esses pacientes que tem um pouquinho mais de peso, né, Marcão? Tem um pouquinho, subir um pouquinho o peso, ou cair um pouco o peso, né?
Mas é importante a gente dar uma olhada. Então, assim, é bom você passar no tem que neurologista examinar. para ver Não até tem como dizer. se foi alguma coisinha a mais, né, Marcos? Se atingiu outro Isso, nervo. perfeito, exatamente. Cara, perguntou aqui, Enzo, falta de força nas pernas é para ser investigado com neurologista ou com ortopedista? Então, a falta de força nas pernas. Gente, a primeira coisa que eu gosto de definir para o paciente é a seguinte: é uma sensação de peso ou é realmente uma falta de força? Então, geralmente, a gente a gente faz alguns exames, né, no paciente para a gente saber se a perna dele está fraca mesmo. Geralmente, falta de força nas duas pernas, sim, tem que ser vista por neurologista, né? Se foi, gente, essa falta de força depois de uma queda, de uma pancada, de um acidente, é emergência. Então, se o paciente, doutor, minha falta de força foi porque eu caí de uma moto há meia hora atrás. Você vai para emergência. Você caiu de uma moto, certo? Mas se for uma falta de força que está vindo aos pouquinhos, aí você não precisa ir correndo para a emergência, aí você vai marcar uma consulta, vai para o seu neurologista para ele entender. Principalmente quando for falta de força nas duas pernas. Principalmente se for falta de força com esses sintomas que a gente chamou. Atenção, urinários, meu xixi está preso, meu xixi está solto demais. Doutor, meu cocô já passou 7 dias, eu estou sem ir ao banheiro. Doutor, eu não estou conseguindo. Principalmente com isso, você tem que ir. Se for um acidente que você teve agora, doutor, caí da escada hoje e eu estou sem mexer minhas pernas, você vai para uma emergência. Se for uma coisa que você vem percebendo aos poucos, vá para o seu neurologista, marque o quanto antes, para ele poder te examinar, porque geralmente, gente, quando falta força nas duas pernas, geralmente, tem casos que pode ser um AVC, mas geralmente são casos da questão medular, mais uma vez. Principalmente se tem envolvimento com essas questões que a gente falou. Doutor, pode ser um nervo periférico, um nervo da perna, das duas pernas que parou ao mesmo tempo? Pode ser. Mas quem vai diferenciar isso é a sua história. Você vai ter que contar para o seu médico: olha, doutor, a minha falta de força veio com xixi preso. Hoje eu estou de cadeira de roda. Aí tem que investigar. E lembrar sempre, se caiu, teve um acidente, um trauma, qualquer pancada, gente, que você teve, e que depois vem um sintoma que você acha que é neurológico, você tem que ir para emergência. Se o paciente teve uma pancada ontem na cabeça e hoje teve uma crise convulsiva, ele tem que ir para emergência. Porque as pancadas são doenças que levam ao tratamento que tem que ser urgente, tem que ser rápido. Entendeu? Mas se for uma coisa que a falta de força foi, veio vindo, doutor, tem que ir também ao neurologista. Certo? Então, assim, é uma coisa que a gente fala que é mais importante para o neurologista. Por que eu falo a sensação de peso? Porque é comum os pacientes chegarem para a gente, né, Marcão? Doutor, no final do dia eu tenho minhas pernas pesadas, né? E às vezes não é nem o nervo e não é nem uma falta de força. É porque o paciente tem algum problema de veias, aquelas veias calibrosas nas pernas, e tem essa sensação de peso, né? Não é propriamente uma doença neurológica. Mas eu acho que eu respondi aí, né, Marcão? Deixa eu ver se eu tenho um aqui para você. Às vezes o paciente fala que está fraco, né, nas pernas, e a fraqueza, na verdade, é um lado só. Ele diz nas pernas que não consegue definir. Muitas vezes é até um evento vascular, um AVC, né? Às vezes acontece mesmo, com frequência. Aqui o João Nilson falou para eu falar um pouco de ataxia cerebelar. Bom, do contexto aqui que a gente está abordando, né, da interface neuroortopédica, existem vários subtipos de ataxias que têm deformidades, que poderiam ser assumidas como problemas ortopédicos, como, por exemplo, o pé cavo, que a gente acabou de falar, aquele pé sem a cava, né? Outras coisas é a escoliose, por exemplo, a coluna né, cheia de curvas, também é um achado que a gente se vale para delimitar determinados tipos de ataxias, né? Outras vezes a ataxia vem também com aquela espasticidade que a gente comentou, né? Perna dura, tal, outras vezes com distonia, né? Mas enfim,
eu acho que foge um pouquinho aqui do que a gente tem a falar, mas é importante que vários dos sintomas ortopédicos podem vir em síndromes neurológicas. Se você tem um problema, uma deformidade, essa deformidade é familiar, por exemplo, meu pai é primo da minha mãe, meu pai é primo da minha mãe, e eu tenho um pé cavo. Poxa vida, será que esse pé cavo, e meus pais não têm, enfim, será que ou eu tenho qualquer deformidade? Será que essa deformidade não é decorrente de uma alteração genética que veio parte do meu pai, parte da minha mãe, e aí apresentou o sintoma em mim? Ou mais ainda, eu tenho uma deformidade que também tem no meu pai, que também tem no meu tio paterno, também tem no meu avô paterno, também tem no meu primo paterno. Ou seja, tá, toda aquela família ali, por parte do pai, tem essa mesma alteração. Será que isso é realmente ortopédico, né? E como é que se desenvolveu ao longo da vida, meu pai, minha mãe, meu tio, enfim, como é que foi o desenvolvimento dos sintomas, né? Ah, eles apresentaram, ficaram cadeirantes. Opa, isso aí pode ser um problema neurológico mesmo, né? Tem que avaliar com cuidado o que é que está acontecendo com o neurologista, viu? Mesmo que seja só uma deformidade, mas se tem esse caráter familiar, atente para procurar um ortopedista. Marcão, e tem uma pergunta aqui de Ana, ela falando que está com, Ana Ferreira, querida, que está com constante dor de cabeça por conta da coluna cervical, que não pode fazer um exercício de impacto que piora. Bem, isso aqui a gente até discutiu um pouco na questão da cefaleia, da dor de cabeça, que é uma dor de cabeça mais comum de hoje em dia, que a gente mais vê, é a cefaleia que a gente chama de tensional, a dor de cabeça tensional. Então, Ana, muitas vezes as posturas que a gente fica a gente maltrata nosso corpo, né? Quando a gente fica muito tempo em pé, quando a gente senta na cadeira que não é adequada, quando a gente senta numa posição viciosa. Então, assim, isso facilita muito essas cefaleias que a gente chama, essas dores de cabeça tensionais. E geralmente a dor vem da região cervical mesmo. Então, assim, e se a gente fizer um exercício na vigência, um paciente com dor de cabeça fizer um exercício, usualmente piora. Por quê? Porque ele está fazendo esforço, porque ele não está conseguindo, naquele momento de dor, a gente não indica o exercício. A gente indica o exercício sempre. Que aquele paciente constantemente está fazendo atividade física e tudo. Mas na hora da dor, não é ideal mesmo que o paciente faça um esforço, né? Tanto os pacientes de enxaqueca, quanto os pacientes da cefaleia tensional, que é essa dor de cabeça que vem do pescoço. Então é muito típico mesmo. E assim, essas dores cervicais, o que tem que ter atenção é se tem algum sintoma mais neurológico. Se você tem uma dor no pescoço, que seu braço está fraco, meu braço vem enfraquecendo, doutor. Tem um braço que está mais fino que o outro. Tem que ir para o neurologista, né? Possa ser que esse neurologista avalie e diga assim, olha, possa ser que você tenha uma hérnia aqui na cervical. Eu não estou dizendo que esse é o caso, Ana, mas às vezes olhar se você tem uma fraqueza na mão, né? E é importante que essa fraqueza seja vista fora do contexto de dor. Porque a dor muitas vezes nos engana e faz a gente pensar que o braço está fraco, mas a gente não está mexendo porque a gente quer ficar paradinho, quer ficar quietinho. Mas se você tem uma dor no pescoço, que é tipo em choque, que percorre a coluna toda, que a gente chama sinal de Lermite, esse choque que desce da ponta da cabeça aqui até lá embaixo no pé, e seu braço está fraco, sua perna está fraca, você tem que ser investigado por um neurologista. Porque não tem motivo para uma dor, fora do contexto da dor, você está com seus braços fracos, perdendo a força. Então a gente tem que investigar a hérnia, a gente tem que investigar doenças que inflamam a medula, até esclerose múltipla a gente investiga, porque esse choque daí, você muitas vezes quando flecha o pescoço, vem o choque. Ah, doutor, quando eu vou dobrar aqui, pode ser esclerose múltipla, pode ser, mas pode ser uma hérnia, pode ser uma inflamação nessa medula por conta de uma compressão. Então não é comum dor no pescoço com fraqueza nas mãos. Muito bem, Thiago. Você me fez lembrar de uma outra coisa que também você vai identificar aqui. Às vezes, você falou muito bem, dor no pescoço com sintoma neurológico. Seja uma fraqueza, mas também pode ser uma boca torta, um desequilíbrio, uma visão dupla, né? Qualquer outro sintoma que venha de uma hora para outra. Então, dor no pescoço
com um sintoma neurológico outro, né, uma perda de uma função Isso. que já tinha antes, né, pode fazer a gente pensar que não é só um problema no osso, no pescoço ou no músculo, mas que também o vaso que passa dentro da vértebra do pescoço tenha sido rasgado, tenha sido feito algum problema que a gente chama de dissecção, quando o vaso por dentro ele rasga, né? E aí ele rasgando, ele dá um problema e pode dar um AVC mesmo, tá? Então dores cervicais, né? Junto com, especialmente se você faz uma escova progressiva, se você faz um movimento de báscula muito exagerado, mas não é todo mundo que faz isso que tem essa dissecção. Tem que ter uma predisposição para que o vaso rasgue, né? Enfim, se você tem essa dor cervical e tem uma fraqueza, um lado, um desequilíbrio, uma voz embolada, uma visão dupla, uma perda de uma função que já tinha, isso pode ser um AVC, especialmente se esse sintoma vem assim de uma hora para outra, né, Thiago? Isso, Marcão. E outra coisa importante, né, Marcos? A gente sempre indica, porque a gente falou de situações aqui que às vezes pode ser até uma atividade física, né? A gente sempre indica, como neurologista, que vocês procurem profissionais como educador físico. Naquele momento que você vai fazer uma atividade na academia, eu sempre digo para os pacientes, ó, a gente tem muitos exercícios físicos hoje em dia, né? A gente tem o CrossFit, a gente tem uma série de atividades, né? Tem as lutas e tudo. Nesses exercícios, todos têm que ser supervisionados por um profissional. E que seja um profissional que saiba seu limite. Então, por exemplo, o profissional dizer, confie muito naquele profissional que diz, até onde você pode. Então, a atividade física é o seguinte, se você conseguiu hoje um pouquinho, amanhã você consegue mais um pouquinho, e vai de pouquinho em pouquinho até melhorar seu condicionamento. Estranhe muito, gente, quando vocês forem para uma questão profissional dessa da atividade física, que tenha que extrapolar, a que você tem que fazer uma coisa que você fica muito fadigado, ou tem que fazer movimentos muito bruscos com o pescoço, porque assim, nosso organismo, ele não está preparado para essas coisas, essas mudanças, né, de vez. Então, assim, essas lesões no pescoço às vezes acontecem nesse sentido. E você faz um exercício que você não está preparado, não está habituado, né? Às vezes, por isso você tem um acidente, tem uma pancada nesse pescoço. Então, essas atividades físicas devem ser sempre vistas por um profissional, né? Um educador físico, o seu fisioterapeuta que muitas vezes está te orientando e fazendo algumas atividades com você. Então, um profissional é importante. Evitem atividades que você tem que fazer sozinho e que não tem orientação. Que aí vem os acidentes neurológicos, né, Marcos? De lesões de nervos e essas lesões no pescoço que são perigosas, né? Exatamente. Thiago, a gente comentou aqui os principais pontos, né? A gente comentou bem hoje. Tem fisioterapeutas aqui, Rafael aqui da Neurotrate com a gente. Ah, legal. Galera boa aqui. Tem muita gente legal aqui. Obrigado, gente, pela confiança aí também. E a gente está sempre fazendo essas lives até para poder orientar, né? E eu acho que o importante é realmente orientar. Quando você vê um médico caminhando para outra subespecialidade, não encarem isso como o médico, aquele doutor não sabe. Não é, não. Na verdade, ele sabe tão bem que ele diz o seguinte, olha, isso aqui não é minha praia, eu vou te encaminhar para uma pessoa que vai resolver seu problema. Então, tanto nós neurologistas, quando a gente encaminha para um ortopedista, olha, isso aqui quem vai resolver é um ortopedista, tanto, e acontece algumas vezes, e até o paciente que está com o profissional há um tempo, ele chega, olha, aqui, vamos encaminhar para vocês para poder resolver essa outra parte, né? Veja dessa forma. E tem até a questão do ortopedista e o neurocirurgião nas hérnias, né? Tem uns que operam mais na região anterior, outros mais posterior, enfim, a gente aqui, nem eu nem Thiago, somos cirurgião, a gente é só neurologista, a gente não opera, né? Então, assim, uma vez diagnosticado, por exemplo, que o problema é uma compressão do nervo pela hérnia ou por um tumor, qualquer que seja, a gente vai ter que encaminhar, né? Encaminha para um desses dois especialistas, ou neurocirurgião ou ortopedista. Tanto tem a especialidade de neurocirurgião, que é especialista em coluna, quanto tem a especialidade de ortopedista, especialista em coluna. Mas atualmente um ou outro, eles têm maior manejo de operar pela frente, outros por trás. Isso aí
depende da escola que eles aprenderam. Então, habitualmente, a gente troca uma ideia, né, ver a expertise de cada um para poder caminhar e tomar a conduta melhor. Isso. Vai ter bons neurocirurgiões, né, Max? Que operam coluna e bons ortopedistas que também operam coluna e que a gente não é nossa praia de cirurgia, a gente não faz cirurgia, mas a gente conhece esses profissionais que têm uma qualidade alta de tratamento e que conduzem muito bem os pacientes, né? A gente tem colegas neurocirurgiões aí que são excelentes e colegas ortopedistas que são excelentes, né? E volta e meia eles encaminham pra gente mesmo. Olha, aqui é um neurologista, aqui você vai resolver com um neuroclínico. Aqui, esse caso aqui não é de neurocirurgião ou de ortopedista, mas é importante esse link, né? Muito bem, Thiago. Eu acho que foi ótima live. Obrigado a todos aí pela participação, colaboração. E estamos aí para o próximo evento. Muito obrigado, gente. E muito legal essa ideia. Eu gostei muito, Marco, essa ideia da gente discutir esses temas que são parecem outra coisa, mas na verdade são neurológicos, né? Eu acho que para informação para a população em geral é muito bacana, né? E estamos juntos nessa empreitada aí. Obrigado, Ângela. Agradecendo aí, né? Sempre presente. Aí ela é carteirinha. Carteirinha, obrigado. Conhecer ela, viu? Tamo junto nessa jogada. Pronto, ótimo. Um abraço, hein? Vamos lá. Tudo de bom, Marcão. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Boa noite, gente. Boa noite.